Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso curso de Física Nuclear Conceitual. Desculpa aí, deu um jeito ruim nas costas aqui. Vamos falar hoje sobre a taxa de decaimento, tá? O que é a taxa de decaimento? Tá? Então, a primeira coisa que tem que entender é que qualquer processo radioativo, né, seja alfa, seja beta, seja gama, né? Então, qualquer processo radioativo é aleatório. Tá? Então, qualquer processo radioativo é aleatório. O que significa isso? Considera o núcleo A. E o núcleo A a gente conhece que ele decai no núcleo B mais C. Né? Pode ser aí o núcleo A é o núcleo mãe, o B é o núcleo filho, e esse C pode ser qualquer radiação, alfa, beta ou gama. Então, quanto tempo gasta para o núcleo A decair, né, passar por esse processo? Né? A resposta para qualquer processo de radiação é entre 1 milésimo de segundo até 1 milhão de anos. Né? Então é entre 1 milésimo de segundo até 1 milhão de anos. Então isso não é resposta, né? É tipo eu falar assim, quando é que vai ser a próxima chuva? A próxima chuva vai ser entre 1 milésimo de segundo e 1 milhão de anos. Quanto tempo vai durar essa caneta, a tinta dessa caneta? Ela vai durar alguma coisa entre 1 milésimo de segundo e 1 milhão de anos. Né? Então, isso não é resposta. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque ele é completamente aleatório. Qualquer radiação que você pegar o núcleo A para decair em B mais C desse jeito, essa é a resposta correta. Porém, existe uma coisa chamada meia-vida. Tá? E existe outra coisa chamada estatística. Estatística a gente já sabe que ela é para ser, quanto melhor ela é, né, quanto mais participantes tem na estatística, mais confiável ela é. Né? Então a gente não pode falar quanto tempo vai gastar para um certo átomo decair. Porém, numa certa amostra, né, por exemplo, você tem 1 grama de um material radioativo. Né? Você tem 1 grama desse material radioativo, isso significa que você tem da ordem aí, vamos botar por baixo, uns 10 a 15 átomos radioativos. Né? Então, você tem 10 a 15 átomos radioativos. Embora você não saiba quanto um certo átomo específico vai decair, você consegue saber a meia-vida dele. Ou seja, quanto tempo vai gastar para que metade dos átomos radioativos decaiam. Então, a meia-vida é isso. Né? Então, quando eu falei lá na aula passada que na radiação eletromagnética do neônio ele decaía da ordem de 10 a menos 9 segundos, significa simplesmente o quê? Significa que se eu tivesse lá formado, né, 100 milhões de átomos de neônio em um estado excitado, em 10 a menos 9 segundos, metade desses átomos já decaíram. Mas eu não sei quando especificamente um decaiu ou vai decair. Um decai 100 milhões de 1000 vezes mais rápido do que essa média e outro vai decair 1000 vezes depois dessa média. Tá? Isso acontece. Mas eu sei que a meia-vida, né, que depois de 10 a menos 9 segundos naquele átomo lá, metade daqueles neônios todos já voltaram para o seu estado fundamental. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Tá? Então eu consigo usar a estatística para me garantir essas coisas. Essas coisas são muito precisas. Eu tenho mais que 99,9% de precisão. Tá? Da minha vida, teoria e experimento batem. Tá? Então, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que eu não sei quando um átomo decai, não sei mesmo, pode demorar 1 milésimo de segundo ou 100 milhões de anos, eu sei exatamente quando metade desses átomos vai ter decaído. Por que eu sei disso? Porque é muito, muito átomo. 10 a 15 átomos é átomo pra caramba. Né? Então, a estatística está ao meu favor. Né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar claro.
o decaimento e a radiação são processos aleatórios, mas a minha vida é muito quantitativa. Então, como é que eu modelo isso aí? Vamos modelar isso aí, que é importante, né? Então, geralmente, a variação do número, né? Se N é número de átomos radioativos em relação ao tempo, ela é proporcional a menos lambda, né? Esse menos é porque eles decaem, então ele vai diminuir, vezes o próprio número de átomos radioativos, né? Então, quanto mais átomos radioativos eu tiver, mais irão decair. Também faz sentido, né? Se eu tiver 10 átomos radioativos, né? Depois de um certo intervalo de tempo, eu vou ter 5 átomos radioativos. Se eu tiver 100 mil átomos radioativos, então eu vou ter 50 mil átomos radioativos depois do mesmo intervalo de tempo, né? Então, a variação do número de átomos radioativos que existe numa certa amostra é igual a menos o lambda, que geralmente isso aqui é determinado experimentalmente, vezes o número de átomos radioativos. Então, eu posso montar aqui, resolver essa equação diferencial de primeiro grau, muito simplesinha, né? Eu tenho que o número de átomos radioativos, né, num certo intervalo de tempo t, é igual ao número de átomos radioativos que eu tenho na hora que eu comecei a medir, né? Então, t igual a zero, vezes uma exponencial de menos lambda t, né? Então, essa aqui, sair daqui para cá é trivial para quem já fez equação diferencial, né? Uma das mais fáceis é essa. Você pode até fazer um gráfico, né? Então, como é que você funciona o seu gráfico? Então, o número de átomos radioativos em relação ao tempo, ele é uma exponencial. Decai exponencialmente, né? Então, quando t igual a zero, n igual a n0, e depois vai a zero. Rapidinho ele chega aqui. Nunca chega a realmente zero, mas chega tão perto quanto se queira, né? Então, é isso, é assim que funciona, tá? Então, a gente consegue saber a meia-vida, né? Vamos fazer o cálculo da meia-vida, né? Quase que eu esqueço. Então, o que significa meia-vida? Significa que eu vou botar o meu n de t igual a meio de n0. Então, meio de n0 é igual a n0, exponencial de menos lambda t. Corta. Aplico o logaritmo dos dois lados. E eu tenho que t vale ln de 2 sobre lambda. Ou menos ln de meio, né? Eu já estou fazendo direto aqui. Então, você consegue achar o valor de lambda. Você consegue achar o valor de lambda observando uma amostra, né? Então, isso é não, mentira. Então, você consegue achar o valor de lambda observando o tempo, né? Então, você observa o tempo que gasta para decair metade da amostra. Então, você vai lá, faz uma amostra, aqui tem 100 mil átomos radioativos, e aí você fica vendo a amostra, de repente passa a ter 50 mil átomos radioativos só. Aí você fala, achei a minha vida. Se eu achei a minha vida, eu jogo nessa formulinha e acho o lambda. Viu? Não é fácil achar o lambda a partir do experimento, né? Esse lambda, ele é tabelado, né? Porém, se você pega qualquer elemento radioativo e fica olhando, né? Você consegue achar. Claro, alguns elementos radioativos, eles demoram, sei lá, 100 milhões de anos para ter a meia-vida dele, né? Ou até mais, alguns levam até bilhões de anos para decair, né? Então, como é que a gente faz? Você não precisa esperar a meia-vida dele, né? Você pode, de vez de você botar um n de t, por exemplo, de meio de n0, você pode botar seu n de t valendo 0,999 n0, né? O lambda ainda vai dar o mesmo. Só o tempo vai ser menor, né? Para você não precisar esperar exatamente metade daquele elemento químico decair. Você não precisa esperar isso, né? Você bota o valor que você quiser, joga na fórmula e acha o lambda, tá? Só fazer observacional. Por isso que a gente sabe, né? Por isso que a gente sabe que tem elementos que têm uma meia-vida gigantesca, né? Porque você pega, sei lá, 100 mil átomos e olha um ano depois, você tem 99.900. Então,
um ano depois não caiu nada, né? Então você joga nessa fórmula, você acha o lambda exatamente igual. Então você consegue extrapolar isso e calcular quanto tempo vai gastar para decair metade, calcular meia-vida. Então isso é bem tranquilo, né? Então a gente consegue fazer essas contas de maneira bem simplesinhos, né? O que mais a gente pode falar? Pode falar sobre a cadeia, né? Cadeia de decaimento. O que é a cadeia de decaimento? A cadeia de decaimento está relacionado com muitos átomos, né? O átomo mãe ele decai no átomo filha, que por sua vez é radioativo, que dá origem a outro átomo radioativo, que dá origem a outro núcleo radioativo, que dá origem a outro núcleo radioativo, blá blá blá, até chegar num que finalmente é estável, tá? Então você nem sempre tem, muitas vezes na verdade, você não tem A, N, B e acabou, tá? Em geral ele emite uma parte, ele decai para uma radiação alfa, depois ele decai por outro decaimento alfa, depois ele sofre um decaimento beta, depois ele sofre um decaimento alfa de novo, depois ele sofre um decaimento beta inverso, depois ele sofre um decaimento alfa, depois outro beta, e assim vai, tá? Então você tem uma cadeia de decaimentos, tá? Então se você for analisar como é que varia os núcleos, né, em relação ao tempo, né, pensa um decaimento só desse jeito aqui, A, B, C, né? O que vai acontecer? A vai diminuir, B vai aumentar, porém, depois de um certo tempo, B começa a diminuir também, né, e C aumenta, né? Então, como é que fica isso? Né? A gente pode fazer um gráfico, são vários exponenciais, né? E analisar como é que fica a população de partícula em relação ao tempo. Então, dá origem a essa figura aqui, ó. Né? Então, você tem A caindo em B e B decaindo em C, né? Então, a gente está considerando que o lambda A é igual a lambda B, né? Significa que a meia-vida de cada elemento é o mesmo aqui, né? Se a meia-vida de cada elemento é o mesmo, então a gente vai ter uma figura exatamente desse jeito, considerando que C é estável, ou seja, C não decai mais, tá? Então, o núcleo A vai decaindo, o núcleo B vai aumentando, né? Porém, né? O B vai decaindo também, então o B decai, né? E depois de um certo tempo, o núcleo A vai lá embaixo, o núcleo B que começou a crescer também começa a decair tudo em C, e no final, por um tempo suficientemente longo, só sobra C, né? Então isso aqui é a relação relativa de cada partícula, né? Lá, o número relativo de cada partícula, né? Então a soma dos três sempre tem que dar 1, tá? Então é isso que está acontecendo quando você tem um decaimento A em B e B em C com o mesmo lambda, né? Então todos eles têm meia-vidas iguais, tá bom? Vamos dar agora um exemplo de cadeia, radioativa. Então, gente, antes de eu analisar essa figura aqui, que é essa cadeia radioativa aí, eu quero falar um pouco sobre a radiação natural, tá? O que é a radiação natural? Né? É o fato que, no dia a dia, encontramos elementos radioativos o tempo inteiro, tá? E por que isso acontece? Está relacionado com a cadeia radioativa, né? Esse é só um exemplo de um elemento radioativo natural. Existem centenas de outros, tá? Mas é o tório 232. A meia-vida do tório 232 é 14 bilhões de anos, tá? Então 14 gigayears aqui. Significa que vai gastar 14 bilhões de anos, isso é mais que a idade do universo, só para metade deles decaírem, né? Porém, né, em alguns anos, uns poucos anos aí, 2 ou 3 anos, você tem toneladas de tório, né? Você vai ter algumas gramas que já decaíram, né? Por causa do exponencial. Então, mesmo que a meia-vida seja longa, sempre existe, para uma amostra suficientemente grande, sempre existe alguns decaimentos. Então, o tório ele decai no radônio aqui 228, que por sua vez tem uma meia-vida de 5,75 anos. Né? Ele decai por decaimento alfa, né? Quando vai para baixo é alfa, quando vai para cima é beta. Então, esse decai nesse, liberando radiação alfa. O radônio vai decair com uma meia-vida de 5,75 anos, né? Em arsênico aqui, 228. 6 horas depois que ele decaiu em arsênico, ele já cai de novo em tório 228, através de outra radiação beta. Então, veja quanta radiação que está acontecendo aqui. Esse decaiu nesse,
Tudo bem, demorou pra caramba, mas se tiver uma quantidade suficiente, decai. 5 anos depois, ou seja, uma amostra grande, o tempo todo vai decaindo, decai em arsênico. Esse decai muito rápido, 6 horas ele decai aqui em tório de novo. 1,91 anos depois, metade desse tório decai em quem? Radônio. 3 dias depois, emite mais uma partícula alfa, né? Vai para esse outro aqui que eu nem sei o que é. Depois de 55 segundos só, ele decai mais uma partícula alfa em polônio. Depois de 0,15 segundos, ele decai em chumbo, né? Através da partícula alfa. O chumbo decai em bismuto em 10 horas, né? E o bismuto 64% decai através de um decaimento beta e 36% em decaimento alfa, um para polônio e outro para esse TI aqui que eu não lembro também, não importa, vai na tabela periódica. Então ele decai e esses, por sua vez, ambos decaem exatamente para o chumbo 208, que é um elemento estável. Então, olha toda essa cadeia radioativa aqui. Então, o simples fato de existir tório no universo significa que existe radiação espontânea, porque ele decai muito, muito, muito devagar, então, em um certo intervalo de tempo, ainda vai estar decaindo. E uma vez que ele decai, ele cria toda essa cadeia, e essa cadeia decai mais rápido, né? Então, esse é o decaimento natural. E como eu disse, ele é somente né? Um dos elementos que decai, né? Você tem urânio decaindo naturalmente, você tem molibdênio decaindo naturalmente, você tem aquele sódio decaindo naturalmente, então você sempre tem outros elementos decaindo naturalmente. Então, se você está em qualquer lugar, você sofre radiação, tá? Isso foi descoberto há muito tempo atrás, não me lembro mais por quem, né? Mas foi antes do trabalho até do Becquerel, ou em paralelo com o trabalho do Becquerel, é no século XIX ainda, que tinha um cara que estava fazendo experiências com eletrostática e o equipamento dele que você carregava funcionava o seguinte: você carregava 2 placas de metal com carga positiva, então elas se repeliam, né? Porque é lei de Coulomb. E de repente, você via que essa repulsão diminuía, né? Então ele estava descarregando sozinho. Né? Eles tentaram isolar várias vezes, não conseguia isolar, tá? E por que não conseguia isolar? Porque tinha radiação natural, a própria Terra é radioativa, né? Claro, é uma fração muito baixa, mas se você tem um elemento, um equipamento muito preciso, você consegue medir a radiação da Terra. Você tem, por exemplo, que banana é radioativo, né? Não sei se já escutaram isso, tem dose equivalente de banana. Então a banana ela é radioativa, porque ela tem potássio e parte do potássio é radioativo naturalmente. Só que a radiação é muito baixa, né? Então muito baixa você nem percebe. Porém, em grandes exportações através de navios, cargueiros, que você tem containers com toneladas e toneladas de banana, essas bananas disparam os contadores Geyser, né? Então, você tem uma quantidade relativamente grande de radiação, por quê? Porque você tem uma quantidade grande de banana, né? Então, a Terra é radioativa, porque existem elementos com meia-vida maior que a idade do universo, né? Então, se todos os elementos tivessem radiação rápida, já acabava, né? Mas tem uns que duram milhões e bilhões de anos, igual esse tório 232 aí, que para metade dele decair, gasta mais do que a idade do universo inteiro, né? Então, a Terra é radiativa. E aí é interessante, né? Porque a Terra é radiativa, só que como é que eles isolavam o experimento? Vamos subir, né? Então, os caras começaram a fazer experimento do alto da Torre Eiffel, por exemplo, né? E aí o povo começou a perceber que, né, quanto mais você subia, você estava mais longe da Terra, então tinha menos radiação. Só que se você subir demais, você voltava a ter mais radiação. Por que você tem mais radiação? Porque tem radiação que vem do espaço, que é raios cósmicos, né? Então isso é muito interessante, né? Então raio cósmico é outra fonte de radiação natural. Como é que ele funciona? Vem o raio cósmico, que é basicamente um próton ou uma partícula alfa de extrema energia, basicamente mandado do Sol, a maioria deles é do Sol, mas tem outros também, e eles batem nos elementos da atmosfera superior com tanta energia que eles criam uma grande quantidade de partículas e faz o núcleo ficar em estado vários núcleos ficarem em estados excitados, ele quebra vários outros núcleos, né? E depois
que acontece isso? Eles, né, todos eles ficam radioativos, aí uns emitem radiação gama, outros emitem radiação beta, outros emitem radiação alfa, né? Então, os raios cósmicos são uma origem natural de radiação, né? Basicamente vem do Sol, embora alguns de maior energia, né, não vem do Sol, vem de galáxias distantes. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente tem raios cósmicos chegando de noite. Então, os raios cósmicos são outras fontes de radiação natural. Então, a gente tem radiação natural na Terra e a gente tem radiação natural que vem do céu, através dos raios cósmicos, tá? E, de fato, são os raios cósmicos que permitem a gente a fazer a tal da datação por carbono, né? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Então, você tem a chamada datação por carbono 14, né? Então, como é que a gente sabe, por exemplo, como é que a gente sabe qual a idade do fóssil de um dinossauro, né? Então, a primeira coisa para a gente saber disso é saber que carbono basicamente é vida, né? Então, a gente é feito de carbono, basicamente. Todas as moléculas de química orgânica, né? O benzeno, né? Tudo que vem da química orgânica é carbono, né? Então, a gente é feito de basicamente carbono, né? Então, a gente tem água, a gente tem oxigênio e hidrogênio porque a gente é muita água, né? Tirando hidrogênio e oxigênio, o resto é carbono. Aí você tem um pouquinho de cálcio, um pouquinho de ferro, um pouquinho de magnésio, blá, blá, blá. Então, todo elemento vivo tem carbono. Então, essa é a primeira coisa. Carbono é vida. Segunda coisa. Raios cósmicos estão batendo no nosso planeta o tempo todo. Tá? E os raios cósmicos, eles batem no nitrogênio 14 e transformam ele no carbono 14. O carbono 14 é radioativo e decai. Né? Ele decai com uma meia-vida de quê? 5.730 anos. Essa é a meia-vida do carbono 14. Tá? Então, quando você cria um carbono 14, ele vai decair, né? Uma meia-vida, né? Ele não, né? Mas se criar vários, né? A meia-vida dos carbonos 14 será 5.730 anos. Como o raio cósmico está batendo o tempo todo aqui, né? Existe um equilíbrio, tá? Você cria carbono 14, ao mesmo tempo que o carbono 14 decai e volta a ser carbono 12, né? Basicamente isso, né? Então, você tem esse equilíbrio de criar por raios cósmicos e o decaimento do carbono 14. Isso faz com que o tanto de carbono 14 em relação ao tanto de carbono 12 que a gente observa no ar, né, basicamente no ar, em forma de CO2, né, é uma fração 1 para 1 sobre 12. Então, a cada 10 a 12 átomos de carbono 12, a gente tem um átomo de carbono 14. Isso é mais ou menos fixo, tá? Porque todos os carbonos 14 que decaem, eles são criados novamente na alta atmosfera, tá? Então, isso é um número fixo. Não muda muito com o tempo, Não muda muito com o tempo. Então, a gente tem 1 a cada 10 a 12 átomos de carbono 12, um átomo de carbono 14. Então, como a gente respira, e como no ar tem CO2, como a gente produz CO2, né, a gente respira oxigênio e expira gás carbônico, né? Significa que 1 a cada 10 a 12 átomos de carbono do nosso corpo é carbono 14, certo? Concordam? Se a gente está respirando, a gente está criando carbono, adicionando carbono 14. Claro, o carbono 14 no nosso corpo decai, mas a gente pega outros da atmosfera, não só quando a gente respira, né? Pô, tô falando respiração, mas a gente come, né? Toda comida basicamente é carbono, o que a gente come é carbono, né? Vaca é feita de carbono, planta é feita de carbono, né? Celulose é feita de carbono. Então, como a gente está vivo, a gente está sempre mantendo essa fração de 1 a 10 a 12 fixa também. Então, isso funciona para a atmosfera e também funciona para os seres vivos, né? Mas o que acontece quando a gente morre? Quando a gente morre, né, então, morremos.
né? Quando a gente morre, a gente não come mais, a gente não respira mais. Então, a gente não vai mais trocar carbono com a atmosfera, né? Com o meio ambiente, nem por comida, nem por respiração, né? Como a gente não troca mais carbono, o que acontece com os carbono 14 que tem no nosso corpo? Eles decaem em carbono 12. Na verdade, eles não decaem em carbono 12, mas eles decaem e eles não existem mais. Então, se enquanto a gente está vivo, a gente tem 1/10 a 12 de carbono 14, depois que a gente morre, como a gente não pega mais carbono nenhum da atmosfera, só sobra os carbonos que a gente já tinha, de carbono 14. E todos os carbono 14 têm o mesmo destino, decair. Quanto tempo demora individualmente, eu não sei. Não dá para saber, é aleatório, mas a meia-vida a gente sabe. Então, depois que a gente morreu, 7.000 não. Depois que a gente morre, 5.730 anos depois, a gente vai ter apenas 0,5 a cada 10 a 12 carbonos 14 em nosso corpo. Ora, se a gente sabe a meia-vida do carbono 14, a gente sabe a proporção, o número de carbono 14 que a gente devia ter no nosso corpo, eu consigo descobrir quanto tempo faz que um certo indivíduo morreu, medindo unicamente a quantidade de carbono 14 que ele tem, tá? Então é assim que faz a datação radioativa, porque a gente sabe a meia-vida dele. A gente sabe a meia-vida, a gente sabe o lambda. Se a gente sabe o lambda e você sabe os N's, você consegue saber há quanto tempo faz que aquele indivíduo morreu. E é assim que a gente data, basicamente, os fósseis pré-históricos, né? Por isso que a gente sabe exatamente qual que é a idade dos homens das cavernas, dos animais da megafauna, né? Se começar a ficar muito antigo, aí o carbono talvez não fica tão bom, né? Porque fica muito longe. Mas até 10, 15 mil, 20, 100 mil anos, carbono 14 funciona tranquilamente, tá? Inclusive, vou deixar um exercício para vocês fazerem aqui, né? Falei que tinha pouca matemática, mas não era nula, né? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu quero fazer, né? Então, 1 grama de carbono de um ser vivo possui 5 vezes 10 elevado a 10, que é elevado, né? 5 vezes 10 elevado a 10, carbono 14. Então, se medimos um fóssil e observamos apenas 2 vezes 10 a 9, carbono 14, então, quanto tempo tem esse fóssil? Né? Então, como é que vocês vão fazer isso? Primeira coisa é, sabendo a meia-vida do carbono 14, 5.730 anos, você sabe. Pode deixar tudo em anos, tá? A unidade pode ser anos mesmo. Então, como a gente sabe disso aqui, você vai achar o lambda e depois, como você souber o lambda, você vai isolar na fórmula do dn igual a... Vai resolver essa equação aqui, né? Você tem um n de t é igual a n0 exponencial de menos lambda t. Joga o valor de n de t, joga o valor de n0, tá tudo aqui, ó. 5 vezes 10 a 10, 2 vezes 10 a 9. Só precisa achar o lambda. Isola o t e pronto, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício aí e serem especialistas em datação, né? Em datação radioativa, né? Então, vocês podem trabalhar já como arqueólogos depois de você fazer essas continhas aí, tá? Belezinha? Então, por enquanto é isso, né? Nos vemos na próxima aula.